CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro, a nossa casa de amor. Essa noite teremos nosso amigo Paulo Nagai. Durante todo o mês de dezembro a gente está falando sobre as parábolas de Jesus e hoje ele vai trazer seus conhecimentos sobre a parábola da figueira que secou. Vamos dar os pequenos avisos da casa. Primeiramente, nós prorrogamos até amanhã, que ainda tem algumas pessoas com dificuldade de trazer a bolsa para o nosso evento de sábado, que acontecerá sábado agora, que é a festinha de Natal dos assistidos da casa. São todos convidados a participar. Vamos ter Papai Noel, entrega das bolsas, entrega das cestas, alimentação para todos. Vai ser um dia de muita alegria para todos eles, tenho certeza disso, e para nós que participamos principalmente. Então, a entrega das bolsas pode ser feita ainda até amanhã, por acaso alguém tenha levado e não entregou ainda. Tá? Durante agora o mês de dezembro, nossas reuniões serão suspensas apenas no dia 25, que é Natal, e depois no dia 1º de janeiro, que não teremos reunião pública. O restante vai ser tudo normal, tá? Já se encontra na livraria nossa agenda para 2022. Ela tem aqui a programação de todo o ano do nosso CEAP. Quem quiser, é só procurar depois o Omar ali na nossa livraria após a reunião pública. A nossa casa, como a gente sempre fala aqui, ela tem uma obra social que hoje assiste a quase 400 famílias, não pessoas, famílias. Então é um número bastante grande. Esse número cresceu muito depois do advento da pandemia. Antes a gente não chegava nem a 200 famílias e agora já são perto de 400. Então, obviamente, esse trabalho ele não se faz por si só. Além da mão de obra, é claro que a gente sempre pede, aquele que quiser participar, é sempre bem-vindo. Trabalho é o que não falta, e trabalho a gente sabe que tem que ter, né? E donativos de alimentos não perecíveis, roupas que não servem mais para a gente, mas então em condição de uso. Às vezes a gente engorda um pouquinho, né? E perde a roupa. Calçados que a gente não queira mais também. Mas vamos doar aquilo que a gente sabe que vai servir, né? Como se fosse para a gente. Aqueles que quiserem participar desse trabalho, é só procurar depois a direção da casa, que tem sempre trabalho. Esse trabalho da assistência social, nós fazemos aqui, as crianças e as mães são evangelizadas. Então, isso a gente já está pensando no futuro, em ter cidadãos melhores. E com certeza eles saem daqui com outra cabeça. Então, além disso, é dado a cesta básica mensalmente para todos eles, é o café da manhã todo sábado e o almoço, que a gente faz aqui com muito carinho para todos eles. Quem quiser participar, é só falar com a gente no final. Tá? Nossos cursos também, como a gente sempre diz, doutrina espírita sem estudo é nada. A gente fica sem entender uma série de coisas, apesar de vir às reuniões públicas, mas na reunião pública a gente não pode perguntar. E passa o momento da dúvida, a gente vai ficando com aquela dúvida, não pode perguntar a ninguém. Então, fazendo o curso, a gente tem a elucidação de tudo isso. Tá? A gente consegue entender melhor a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. A gente está aqui apenas de passagem, não se esqueçam disso. Quem desejar o atendimento fraterno, ou seja, conversar com a diretoria da nossa casa, é só manter-se sentados ao final da reunião que eles vão vir atender. Tá? E por último, não menos importante, vamos pedir que botem o telefone no vibracol, se não for possível desligá-lo, para que não interrompa nosso querido
Paulo Nagai no seu ensinamento para nós. Durante o momento do passe, hoje, falaremos sobre o capítulo 6, que é o Cristo Consolador, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a vinda do Espírito de verdade, que eu vou ler apenas o item 5, para não prolongar muito e não deixar o Paulo falar. Como em tempos passados, entre os extraviados filhos de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grandioso que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro. Juntei os feixes, o bem espalhado na humanidade. E disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Porém os homens ingratos se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino de meu Pai e se extraviaram nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, sejais socorridos e que, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, seja ouvida para vos bradar. Orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Homens fracos, que recebeis das trevas de vossas inteligências, não afasteis a tocha que a clemência divina coloca entre vossas mãos para aclarar vosso caminho e vos reconduzir, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Vamos pedir ao nosso querido Jesus, nosso amado Mestre, nosso irmão de caminhada, a toda essa espiritualidade amiga que trabalha nesta casa hoje, um trabalho de cura espiritual, cura física, aos mentores desta casa, nosso querido Senhor Altivo Panfiro, a toda essa espiritualidade que compõe a coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP, agradecemos por estar aqui, Senhor. Agradecemos pela oportunidade de poder ouvir a Tua palavra. Pedimos a todos que fiquem conosco durante toda a noite, que traga a luz necessária para que o Paulo Nagai possa nos transmitir todos os seus conhecimentos sobre o tema de hoje. Muito obrigado por estarem conosco. Em nome de Jesus, e sobretudo em nome de Deus, pedimos a permissão para o início dos trabalhos de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Como eu disse, o Paulo vai falar sobre a parábola da figueira estéril, que ela está em Mateus, capítulo 21, 18 e 22, e também em Lucas, capítulo 13, 6 a 9. Ah, que secou? Ah, desculpa, falha minha. É só que a conotação é diferente, né? É da 86? Não, para você. Para mim era estéreo. São que 11.
É diferente para você. Então, retificando, é a parábola da figueira que secou. Está em Marcos, capítulo 11, 12, 14 e 19 a 21. No dia seguinte, saindo eles de Betânia, teve fome. Vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se, porventura, acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou senão folhas, porque ainda não era tempo de figos. Disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Quando chegava a tarde, saíram da cidade. Ao passarem de manhã, viram que a figueira estava seca até a raiz. Pedro, lembrando-se, disse-lhe: olha, mestre, secou a figueira que amaldiçoaste. Paulo, que Deus te ilumine, seja muito bem-vindo novamente à nossa casa. Mesmo 8? 10 mais 10 presentes. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe mais essa noite de estudos. Bom, a parábola de hoje, analisada por Caibar Schutter, é exatamente a parábola da figueira que secou, e a outra está no início desse livro. O livro são parábola, o título é Parábolas de Jesus, né? Caibar. Parábolas em ensino de Jesus. Lá no início, ele usa a parábola da figueira estéril e ele analisa, e aqui também ele analisa. Então a gente vai falar das duas, já que a gente falou na figueira estéril. A condição é quase a mesma. Jesus usava muito a linguagem própria da área que ele estava trabalhando. Então, tinha agricultores e tal, usava figuras bem próximas do conhecimento daquelas pessoas que conviviam com ele. Então, o ensinamento, e ele usava tudo para fazer ensinamento, passar ensinamento. E na primeira parábola, na figueira estéril, ele passou e ele estava com fome e foi ver se tinha alguma coisa na figueira para comer. Chegou lá, não tinha fruto nenhum. Então, na primeira, que é citada em Mateus não, a primeira não é Mateus, Lucas, ele narra que ele virou e falou assim: bom, então ninguém vai comer mais nada daqui. Tipo que a gente fala assim, jogou praga, olhar de seca a pimenteira, que a pessoa chega na tua casa, vê aquela samambaia bonita, ela murcha no dia seguinte, passarinho cantando pra caramba, a pessoa olha, pô, passarinho bonito, passarinho cai duro no dia seguinte. Questão fluídica. Então, o que ele passou o ensinamento na primeira parábola? Ele passou e realmente secou. Na hora, ela murchou, ficou sequinha. Aí os discípulos ficaram espantados. Pô, cara, não é lá. Ele falou e secou. Aí ele deu uma mensagem, um ensinamento da fé. Foi quando ele disse: se você tivesse um fé do tamanho, uma mostarda, você diria para a montanha, vai, falou. Então ali ele falou, contestou a fé e está demonstrando o poder fluídico dele. Que hoje a gente sabe como funciona o mecanismo, mas ele ali estava ligando exatamente a vontade, a fé daqueles indivíduos. Não tinha muita explicação do mecanismo, até porque a ciência naquela época não existia em termos de explicação de como o mecanismo funciona, mas ali para ele queria dizer assim: ó, se tiver força de vontade, tu vai conseguir, tu faz. E ficou lá esse ensinamento. E Caibar faz o comentário dessa parábola exatamente chamando a atenção e explicando, à luz dos conhecimentos que nós temos hoje, o potencial fluídico de Jesus, o que ele passou ali, que era que aqueles discípulos, se eles tivessem força de vontade, se tivessem realmente fé, eles conseguiriam, mesmo não sabendo o porquê. Porque o pensamento, quando é sincero, quando você realmente tem força para aquilo ali, você faz independente do mecanismo. Uma prova disso, aí vamos trazer para as possibilidades que a gente tem hoje. A maioria aqui acho que viu aquele filme Ghost, né?
No Ghost, lembra que tinha um espírito que estava lá no metrô e ele conseguiu bater no mocinho e conseguia mexer nas coisas. E o nosso mocinho do filme, quando queria fazer alguma coisa para salvar a amada dele, ele não conseguia mexer em nada. Aí ele lembrou do cara, falou, pô, vou voltar lá para esse cara me ensinar. Só que o cara não sabia ensinar. O cara batia nele, o cara, espírito inferior ali, o cara não tinha paciência nenhuma. Ele vinha perguntando, ele não, e batia no cara. Aí uma hora ele pegou, falou simplesmente assim, ó, não é aqui, é aqui. O que ele quis dizer, cara? Não é a mão. Eu não toco aquilo ali com a mão. Eu penso em tocar. Quer dizer, ele não sabia como aquilo acontecia, mas ele fazia instintivamente, ele viu que funcionou e fazia com aquilo ali. Então, é essa mesma visão. Ele explicando a força do pensamento, os fluidos, o poder fluídico de Jesus e tal. Nessa aqui, não. Nessa aqui, ele vai lá, queria comer alguma coisa, chegou lá, não tinha nada. E aí tem algumas observações interessantes aqui na narrativa de Marcos. Ele fala que, aproximando-se, nada achou senão folhas. E fez uma observação, ó, porque ainda não era tempo de figos. Quer dizer, naquelas condições, não teria realmente que ter figos. Ele segue, disse-lhes, Jesus disse para a figueira, nunca jamais coma alguém fruta de ti. E seus discípulos ouviram isso. Ou seja, ele jogou uma praguinha de novo lá na tal da figueira. Quando chegava a tarde, eles saíram da cidade e de manhã, ao passarem de manhã, viram que a figueira estava seca até a raiz. Ele falou assim, pedra, ele virou pedra o negócio. Lembrando-se, disse-lhe, olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste. Ainda falou que, ó, jogou praga ali, o negócio realmente ficou durinho igual pedra. E Caibá, aqui, quando vai começar a analisar, ele chama atenção para a parábola descrita por Lucas, lá atrás. Mas ele, é claro, ele cita no Evangelho, capítulo 13, de 6 a 9 do Evangelho de Lucas, que ele usou no início do livro, também analisou. E aí ele faz a comparação que na primeira parábola estava se falando que era necessário para que uma árvore dê frutos, e no caso a figueira, que tinha necessidade de cultivar, de consertar, de reparar, de fertilizar com adubos, ou seja, cuidar. Ele chamando a atenção disso, ele está trazendo, eu vou tentar fazer um resumo do que ele fala aqui, para a gente discutir, trazer para um lado mais prático para nós hoje. Então, ele fala do cuidado, e lá no final do estudo dele, ele fala que, com certeza, aquele circuito onde ela se achava, quer dizer, no local onde a figueira estava, era improdutivo de tal modo que nem os adubos lhe venciam a esterilidade. Ele falou assim, o meio que ele estava ali não era um meio bom de cultivar. Outra opção, ele falou, ou então a semente era xoxa, ou seja, era de fundo estéril, tornando-se inúteis todos os cuidados. Ou seja, ele planta sementes ali e não floresce adequadamente, das duas, uma que ele está falando. Ou o ambiente é estéril, é ruim, não está cuidado, o solo não é fértil, ou a semente é ruim. É isso que ele fala aqui. E concluindo o raciocínio dele, que ele está fechando, ele fala que essa lei que rege a figueira, ele fala, é uma lei natural, não deu fruto, não está legal. E tem alguma coisa. Para dar fruto, você tem que fazer algo, tem que cuidar. E é a mesma que rege os homens na produção das boas obras. E ele já usou até isso antes. A árvore, você se julga pelos frutos. Tem que dar frutos bons. Árvore boa.
Então ele fala que uma alma também sem virtudes é semelhante à figueira na qual Jesus não encontra frutos. E aí ele conclui dizendo que assim também é com o homem, com a mulher, com as crianças, que se você não faz, não cultiva o bom sentimento, não cultiva as virtudes, aquilo ali não vai dar fruto e o resultado não vai ser legal. Isso está diretamente ligado ao nosso entendimento do que é a vida. Porque muito de nós não está ligado em dar bons frutos. Se nós pararmos para pensar e olhar em torno de nós, na sociedade, nós não vamos encontrar muitas pessoas preocupadas no bem geral, preocupada em se ver como uma árvore que dê bons frutos. Isso é muito importante, porque é uma grande diferença. Isso não quer dizer que a pessoa não seja honesta, não. Tem muita pessoa que fala assim, mas não, eu sou bom, não faço mal a ninguém. A pergunta é, faz o bem? Os espíritos são muito positivos nesse ponto. Ele fala assim, não fazer um bem já é um mal. Porque ele fala assim, você fala assim, que é a medida que a gente tira na sociedade. Não, eu sou gente boa, sou gente fina, não faço mal, nunca fiz mal a ninguém. Mas o Espírito vem com um raciocínio que mostra a diferença de conceito, que ele fala assim, olha, não fazer o bem já é um mal, porque nós somos culpados, olha a responsabilidade do negócio, nós somos culpados pelo mal que fazemos, pelo bem que deixou de ocorrer, ou pelo mal que ocorreu, vamos começar pelo mal que ocorreu, pelo bem que eu não fiz, pelo bem que eu não fiz, e por todo o mal que decorreu de uma ação minha, ou da omissão. Então não tem jeito, ele fala assim, porque para não fazer o mal, não precisa fazer muito não, é só ficar quietinho em casa e não fazer nada, fica parado o dia todo e não move uma palha para ninguém. Então se nós formos olhar, as pessoas podem estar preocupadas só em sobreviver, em ter uma vida de sobrevivência, não fazer o mal para os outros e nem pensar em si próprio no sentido de progresso. Não, mas todo mundo pensa no progresso, mas qual o progresso que a gente está preparado para pensar? Se você perguntar para uma pessoa assim, o que daria felicidade na tua vida? A maioria de nós vai falar, olha, eu tenho uma casa para morar, ter condições de me sustentar, ter uma família, ter um emprego, seguir uma profissão. Isso faz parte do progresso? Faz. Mas nós só observamos o lado do progresso ligado à vida material. Nós não estamos preocupados em nos desenvolver como espíritos, o lado moral. Tanto que hoje é até meio esquisito você ter uma postura moral, principalmente jovens. Os jovens, se tiver uma postura mais centrada, ele logo é rotulado de careta. Não sei se usa esse nome ainda hoje. Mas vai deslocar. Sempre foi isso. Eu trabalhei muito tempo com jovens de 15 a 18 anos e eu via que a maior dificuldade do jovem espírita, principalmente, das outras religiões também, principalmente evangélico, católico não muito, o católico, agora que o católico está começando a mergulhar mais no estudo do evangelho, mas o evangélico sempre fez isso, o espírita sempre fez isso traz uma condição de postura moral diferente. Então esses jovens, a gente conversava com eles, eles tinham dificuldades de se colocar no grupo, por causa da postura dele mais centrada. Se conosco, que somos adultos, nessa época, bem após isso aí, já tem uns 30 anos atrás, 20, você imagina hoje, como é que está fora da curva, o jovem espírita.
Mas naquela época, e para os adultos sempre, isso foi um tabu. Depois as pessoas começaram, primeiro era um tabu porque ninguém conhecia o espiritismo. Quando falava em espiritismo, pessoal, eu lembro que no meu trabalho, quando eu ia para as reuniões, o pessoal, vamos fazer isso, fazer aquilo. Não, tem que ir para a reunião no centro. Vai fumar um charutinho, né? Era a visão que o pessoal tinha quando falava que ia para uma reunião espírita. Isso passou, isso era um tipo de dificuldade. Mas depois que se conheceu o que é o espiritismo, e o jovem espírita principalmente, quando ele se coloca como ele realmente é uma dificuldade, porque todo mundo tem uma referência muito diferente de comportamento. E não se acham, assim, como é que eu vou falar? A gente tem que ter cuidado até para falar, para não ofender os outros. Mas assim, a régua de comportamento é diferente. Quer dizer, para um jovem normal, tem muita coisa hoje que o jovem faz que está em desacordo com a lei, como nós também, como éramos jovens, fazíamos. Mas a diferença hoje está muito grande porque a régua da juventude desceu. Está muito embaixo, nivelou por baixo. Então, quando você pega um jovem espírita que quer se comportar direito, tu tira pela gente. Se a gente vai fazer alguma coisa correta, que a maioria não faz, fazer isso para quê? Ninguém faz isso. Coisa simples, tu para num sinal que está fechado, tu às vezes é obrigado a avançar para tu evitar um desastre, porque está todo mundo atrás querendo passar. Tu para num sinal, troço que é normal fazer, hoje passa a ser errado tu parar, porque o cara quer que tu passe. Então, são coisas fora do padrão. Isso tem a ver com o quê? Porque isso é um pouco diferente. Tem a ver com o que você pensa da vida. Qual o objetivo da vida para cada um de nós? Então, o espírita tem um norte, ele sabe quem ele é, de onde ele veio e para onde ele vai. Que o pessoal fala que é o maior problema da humanidade, problema filosófico, o espírita sabe. É um espírito criado simples e ignorante, que vai ter várias encarnações e que vai chegar à perfeição. E o objetivo das encarnações é o quê? Você vai ter uma vida de encarnado, em que você vai ter um planejamento que está ligado a tudo aquilo que a gente fez no passado e quer fazer para o futuro. É um plano de aula, vamos dizer assim, se a gente estivesse falando num colégio. Um plano de aula, metas para você atingir. A gente reencarna com aquele objetivo. E é assim que a gente vai progredir, é através das encarnações e através dessas experiências progredindo, tanto no campo material, intelectual e moral. O lado intelectual, material, é mole, porque a sociedade empurra a gente para isso. Porque você tem que estudar, você tem que se formar, você tem que seguir uma profissão, você tem que seguir algumas regras e fazer algum tipo de esforço para você ter algum sucesso. Por quê? Isso a sociedade está certo, isso não está errado. Tem que ser, mas todo mundo olha esse lado, mas ninguém olha o lado e que a gente tem que seguir para evoluir moralmente. Ninguém dá valor a isso. Então a sociedade nos empurra para uma formação intelectual voltada para a vida material, mas dá pouca importância para a formação moral do indivíduo. E é muito mais fácil você induzir a formação moral do que intelectual. Parece incoerente, né? Porque é mais difícil você atingir a moral. Mas induzir é mais fácil, sabe por quê? Porque educação moral não custa nada. A educação material custa. Tanto que, se nós olharmos, grande parte da população não tem acesso aos bancos escolares. Antigamente, era
auge você estudar numa escola pública, numa universidade federal, porque você não paga, era de boa qualidade. E até bem pouco tempo, na época que eu me coloquei no ambiente de trabalho, valia mais o teu diploma numa universidade federal ou estadual do que numa particular. Hoje em dia, você vê o nível de educação, aí é um esforço individual para você manter aquele nível, porque os públicos decaiu assim de uma maneira. Isso aí tem toda uma história por trás. Mas por que a gente está falando? A educação moral independe da posição financeira da pessoa. Então você entra numa favela, você vai encontrar pessoas ali extremamente honestas e sem dinheiro. Você entra nos lugares mais suntuosos, você vai encontrar pessoas ali com muito dinheiro e nenhuma moralidade. Por quê? Porque isso não depende de condição social. Depende de quem? Papai e mamãe. Ou quem for responsável para criar. Por isso que eu estou falando, induzir é isso. Falar assim, olha pessoal, é importante cuidar dos filhos, educar. Não fica dando tudo. Vai ali, educa para a vida. E a gente não vê isso. Todo mundo vai lá, se o filho acordar cedo e falar assim, hoje eu não quero ir à escola não. O quê? Vai. Que isso? Pode ir, pode levantar e vai para o colégio. Tá certo? Tá. Porque se com diploma já está ruim, sem diploma então. Mas vê se alguém faz isso para empurrar o filho para uma aula de evangelização. Eu não quero ir hoje não. Tudo bem. As pessoas, quando a gente fala assim, você vai ver, depende da ótica que a pessoa veja. O que é um ensinamento religioso? A gente tem que levar isso em consideração também, porque a sociedade não está acostumada ao conhecimento religioso que o Espiritismo traz. Nós todos, espíritos reencarnantes, viemos lá do passado, vivenciamos essas doutrinas todas, e a disparidade entre a realidade e que o homem fez com os ensinamentos de Jesus é muito grande. Então, criou-se um descrédito total, tanto que na época que foi codificada a doutrina espírita, exatamente na época da contestação, a intelectualidade representada naquela época, todo mundo em Paris, cidade das luzes, tanto físicas quanto das intelectuais, estava um movimento de positivismo. Por quê? Porque ninguém engolia mais os pensamentos religiosos que nós, homens, deturpamos. Aí sim, não era o ensinamento do Cristo, era uma religião humana. Então isso aí dificultou um pouco das pessoas entenderem que esses ensinamentos não são religiosos em termos sectários. São ensinamentos que mostram para nós que existe um Deus. Isso independe de religião. As pessoas ainda não caíram a ficha nisso. Porque é uma questão científica. Deus, não existe explicação nenhuma da ciência que não seja baseada no criacionismo. Se não levar em consideração a hipótese de Deus, não explica a criação do universo. Pega os cientistas, não, Big Bang, tá legal. O que é o Big Bang? Encontro de duas partículas deram origem ao universo todo. Tá bom. Quem criou as duas partículas que se chocaram? Não tem explicação. Os cientistas tratam assim a hipótese de Deus. Só que isso explica para a gente como funciona tudo, o universo. Então, tudo bem, o Espiritismo tem essa vantagem da revelação. Então, Deus, a gente vai entender agora? Não. Vai entender à medida que for crescendo intelectualmente e moralmente. Então, deixa Deus lá. E vamos entender como? Pelos atributos. Perfeito em todas as coisas, criou uma lei que rege o universo todo,
Ele é o único Criador primário e tem uma lei justa, misericordiosa, de amor. Então, essa perfeição que é vista como Leon Denis fala, olha para o universo, olha para tudo que tem, tudo nos mostra a presença de Deus, a harmonia do universo. E a ciência está chegando a isso, todos os grandes cientistas falam isso, que se estudar bem a natureza, quanto mais tu estuda, mais você vai acreditar em Deus. Muita ciência leva a Deus. É isso. Então, o entendimento de como funciona é fundamental para quê? Para que a pessoa tenha um comportamento condizente com o que acredita, com o que sabe. Por isso que a maioria das pessoas não valorizam essa questão da moralidade, do comportamento moral, do crescimento moral que o espírito tem que ter, tanto quanto do intelectual. São as duas asas. O que acontece para nós é que a sociedade dá muito valor ao cuidado intelectual material e dá quase nenhum à evolução moral do indivíduo. Mas por quê? Porque não se tocou do objetivo da encarnação, não se conhece. Porque se conhecesse, valorizaria. E dentro dessa parábola da figueira que secou, tem uma situação que ele fala que está diretamente ligado, quando você faz o paralelo, você tem uma planta, você semeia, você tem que arar o solo e tem que cuidar da planta. Tem que cuidar desde o momento que você botou a sementinha ali. Quando ele faz o paralelo com o homem, com o ser humano, ele está falando o seguinte, nós todos recebemos, quando encarnamos, somos recebidos e depois recebemos alguns, por condições da própria reencarnação, do objetivo da encarnação, não tem essa possibilidade. Mas a ordem natural das coisas é que todos nós recebemos espíritos para cuidarmos dele. Aí entra toda a visão que André Luiz traz para nós. Deus, Criador primário, ele é o único Criador primário. Os espíritos, como Jesus, puros, que são os co-criadores em plano maior, e todos nós somos co-criadores em plano menor. Então, quando nós estudamos no Espiritismo, qual é o objetivo da encarnação, da reencarnação, das encarnações? Olha, é progredir, através dessa experiência, chegar à perfeição, e fazer a nossa parte na obra da criação. E a nossa parte, ela não é pequena. Nós não valorizamos, mas ela não é pequena. A responsabilidade que nós temos, quando recebemos uma alma para conduzir, é muito grande. Vê no Livro dos Espíritos, quando se fala de paternidade e maternidade, a tarefa que é, a responsabilidade que é. Então nós estamos recebendo uma alma que a espiritualidade confiou para nós conduzirmos. Então ele faz esse paralelo. Qual é a minha responsabilidade? Eu recebi uma semente que eu tenho que cuidar. Isso começa no ambiente onde eu estou plantando tudo. Qual o primeiro ambiente? Qual é esse terreno? É o lar. É o lar. E a gente tem que tomar cuidado. O troço está tão invertido, está tão virado hoje, que a gente tem que tomar cuidado quando falar isso, porque se você falar num lar e falar na função de pai e mãe, está arriscado você ser chamado de a pessoa que discrimina o outro. Que não tem uma coisa nada a ver com a outra. As pessoas podem ser o que quiserem, isso não vai mudar a realidade. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. As pessoas só têm que ser orientadas para, quando tomarem as decisões, tomarem sabendo as consequências, só isso. Não tem nada mais do que isso. Agora, o que a gente vê é uma deteriorização desse núcleo. Porque a responsabilidade nossa começa, e muitas vezes, aí olha como a falta de orientação prejudica isso. Aí entra o conhecimento espírita.
Muitas pessoas não dão a mínima quando está com um bebezinho de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Não se toca, não sabe que ali já começou. Olha, eu vou falar até antes. O processo de educação começa antes de reencarnar. Se a gente for ver na bucha ali, por quê? Porque há um preparo antes. Quem tiver dúvida vai lá ver no Missionários da Luz, reencarnação de Segismundo. Nós não somos criados, não somos almas criadas no momento do corpo, nós somos almas pré-existentes. Houve todo um processo de planejamento, reeducação daquelas almas que iriam conviver juntos, que tinham formado um triângulo amoroso desastroso numa encarnação lá atrás. Então o casal teve que ser catequizado, e Sigismundo também, sendo trazido periodicamente no culto do lar do casal, que era sustentado pela esposa, para que houvesse um resfriamento das emoções, diluísse o ódio que ficou ainda impregnado naquelas almas. Então, olha só, o papo de, perdoa, que a educação começou lá, antes de encarnar, mas para não complicar, vamos falar o seguinte, fecundação, houve a fecundação, a alma é colocada ali, fica no útero materno, já começa uma convivência íntima entre aquelas duas almas. Nas casas espíritas, os maridos estão começando a ter essa chance já há algum tempo, quando o altivo lá na nossa casa já mandou, passe de gestante, o marido vem também. Que aí, para quê? Não é só para fazer companhia à esposa, não, que já seria um motivo bom, mas é para você também já começar a se harmonizar fluidicamente com aquela alma que Deus colocou nas nossas mãos. Estou confiando em você, toma. Aí parece, antigamente, quando começou esse passo de gestante lá, a gente até brincava com eles, passa a mão, pode conversar, o máximo que vai acontecer é eu te chamar de maluco. Mas os próprios médicos, sem saber, sem ser espíritas, mesmo não espíritas, eles também falavam, não, conversa com o bebê, mas é isso, você já começa ali, os traumas, ele já recebe fluidicamente, ele ainda não está desperto ali, ainda não está consciência, mas ele está recebendo as vibrações do lar, do casal, do ambiente. É como se você jogasse, da mesma maneira que você cava lá para jogar a semente ali, você tem que regar, ali na semente você já está começando o processo de educação. Quando nasce, aí, meu amigo, o processo realmente já começou. A ciência sabe disso hoje, no sentido de que é a fase em que as crianças absorvem tudo. Mas nós sabemos isso há muito tempo por revelação dos espíritos. Porque o esquecimento do passado, na primeira e na segunda infância, ele é maior. Não é o esquecimento do passado existe, mas estou querendo dizer assim, o espírito ainda está em processo de união com o corpo, ele ainda não tem domínio sobre o corpo físico, de modo que ele possa expressar realmente o que ele é. Isso acontece na juventude. Antigamente a gente falava, era 18 anos, hoje em dia, isso aí já está baixando, deve ser com uns 15, 16, mas é quando o espírito já toma posse do corpo, e aí ele vai botar para fora quem ele é. Aí você vê, olha o erro que a sociedade comete por ignorância. A lei é perfeita. Então, a lei é tão perfeita que faz isso. Olha, ele vai demorar para caramba para ele tomar consciência e trazer o eu dele. Quem ele é como alma, porque ele tem uma bagagem, ele vai demorar um pouco. Exatamente para quê? Para que nós imputemos nessas almas uma nova lição. Vamos escrever
novas páginas, porque a mídia vem em branco ali. Ele não tem como, ele está zerado. E o que é que a gente faz? Ah, não, vai resolver quando crescer. A gente faz exatamente o contrário que a lei pede. A lei pede exatamente assim: olha, eu preparei direitinho, limpei aquela sujeira toda que estava naqueles arquivos, ele ainda não tem acesso, botei para um arquivo lá no fundo, que ele vai demorar a puxar aquele negócio, para que você dê uma referência. Meu Deus do céu, o que a gente vê, deve ter muita gente aqui que trabalha com educação, mesmo que não seja com a evangelização aqui, mas que trabalhe com crianças. E a gente vê cada vez mais isso sendo menos feito. Tipo, observar tendências. Que antigamente todo mundo observava. Os pais, se os pais não fizessem legal, ainda tinha um filtrozinho que era a professora lá do colégio, que quando observava alguma coisa, chamava os pais e disse: olha, estou observando que o seu filho está com isso, isso, assim, assim. Via alguma coisa diferente, chamava. Hoje, se fizer isso, está arriscado os pais processarem o professor. Na evangelização, você observa isso logo, você chama os pais. Porque é exatamente isso, é como você faz com a planta. Ela está crescendo, se ela começa a entortar, Emmanuel fala isso, é a correção que tem que ser feita. Tu não faz isso com as plantas, tu não vai lá e bota um bambuzinho aqui para plumar ela. A alma, você faz a mesma coisa. Na nossa época, na minha de infância, tu chegasse com alguma coisa diferente em casa, vem cá, onde tu arrumou isso? De quem é? Isso é para quê? Isso é exatamente a tendência, que se nós estivéssemos naquele meio e começássemos a nos apoderar das coisas dos outros, o papai e a mamãe já chegavam: pode parar, negativo. Chamava atenção. Então, olha só, uma coisa é você observar esses desvios de comportamento, que é normal. O que não é normal é nós não observarmos e não tentarmos corrigir. E você vai tentando. Aí do outro lado você vê alguém e fala: não, quando crescer resolve. Ih, que bonitinho, chegou com o negócio. Ah, deve ter prestado a ele. Eu não sei. E vai. Aí você vai ver, chega a 15, 16 anos. Esse aqui que teve todas as referências, como somos espíritos milenares, eu posso ter tendência a pegar coisas dos outros. Vai aflorar o meu homem velho. Aquilo que estava lá no arquivo, lá no fundinho, aquele arquivo com a pasta que quase você não mexe, ela começou a vir para a área de trabalho. Você vai começar a mexer. Aí quando você tem aquela vontade, você, opa, papai e mamãe falou que isso está errado. Você tem uma referência, você sente vontade de fazer, mas você teve uma referência aqui, você não faz. Ou pelo menos, você vai ter alguma coisa ali que vai te travar. A opção sempre vai ser nossa, não tem essa desculpa. Aí, o outro que não teve referência nenhuma, quando tiver a vontade, vai fazer. Porque ninguém disse para ele que estava errado. Aí depois sim, vão arrumar um monte de desculpa para justificar que ele errou, que ele tem que ser tudo isso. Só que nós estamos trabalhando nesse caso só no efeito. Estamos esquecendo a causa, aí já se perdeu uma encarnação. Porque quanto mais tarde você deixa para corrigir, pior fica. Então, Kardec tem um texto lindo no Evangelho que ele comenta sobre a arte de educar. É a arte de formar novos caracteres, novos hábitos, de respeitar aquilo que tem que ser respeitado. É educação moral. Claro que a educação do colégio tem, dos bancos escolares, tem o seu valor e tem que ter. E Kardec fala isso. Mas o que eu estou me referindo, ele falava assim, o que eu estou me referindo é educação moral. Porque é essa de criar novos hábitos, de formar o caráter do ser humano, de respeitar. Hoje você não vê, é claro, olha só, não vamos também
achar que, o cara é radical. Não, não é você ter formalidade. Claro que as gerações hoje se tratam menos formalmente do que era antes. Quando a gente tratava com o pai, o senhor, não sei o quê. Hoje tem um tratamento mais ameno, tudo bem. Você diminuir essa distância é uma coisa, você faltar com respeito é outra. Hoje você vê uma juventude que está sendo criada e não respeita. Não respeita. E pior, não estão respeitando nem a si mesmo. Porque essa ideia de, não, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, não é, isso é empréstimo. Você vê que tudo isso, qual é a origem? Ignorância do objetivo da vida. Uma coisa, eu saber que aquela sementinha está sob minha responsabilidade, que eu não posso jogar ela ali e deixar para ver o que vai dar. Eu vou ser cobrado. Aí a pergunta, cobrado por quem? Por nós mesmos, primeiro, pela nossa consciência, porque nós, antes de reencarnar, concordamos e talvez pedimos e imploramos essa oportunidade de reencaminhar essas almas. E na hora que a oportunidade nos é dada, a gente abre mão disso. O que a gente está vendo hoje é essas pessoas abrirem mão da responsabilidade de educar. Muitos falam até assim, aí entra alguma coisa desvirtuada. Ah, não, eu sou amigo do meu filho. Eu queria muito ser amigo dos meus filhos, das minhas filhas, no caso de 4 filhas. Mas não é o primeiro objetivo, não foi meu primeiro objetivo, eu sempre falei isso para elas. A minha primeira tarefa é ser pai. Amigo se der. Ué, mas por quê? Não é importante ser amigo? É importante, mas não é a primeira importância. Porque amigo tem aquele negócio, né, que a gente escuta há muito tempo. Amigo meu não tem defeito. Inimigo, se não tiver, eu ponho. Com filho, meu amigo, a gente não pode passar a mão nos defeitos. A gente tem que corrigir os defeitos. E isso dá trabalho. Porque na maioria das vezes o filho só vai valorizar isso nos pais quando tiver filhos. Que aí vai entender o porquê dos nãos que você deu. Ou seja, a parábola da figueira é uma responsabilidade que não é da figueira só. A figueira vai ter a responsabilidade dela? Vai. É aquela que ele falou assim, olha, tu fez tudo, arou a terra, adubou, botou fertilizante, regou, cuidou, e a planta não deu certo. O problema era da semente. Isso a gente tinha que conversar com muitos pais na evangelização, porque os pais ficam assim, meu Deus do céu, olha no que deu. Olha só, tu fez o que tinha que fazer? Fez. Entrega a Deus. Os Espíritos falam isso para a gente, até com os evangelizadores. A gente não tem que estar preocupado com o resultado imediato, porque isso não depende da... A gente tem que ter a clareza e o equilíbrio de entender isso. A parábola do semeador é exatamente isso, e os Espíritos falavam muito isso para a gente, porque quem trabalha na evangelização tem essa preocupação, estou fazendo aqui o que eu posso e eu não estou vendo o resultado. Você olha, planta, faz o teu trabalho, tu não tem ideia de como isso vai repercutir, e ninguém tem. Por isso a parábola, semeador sai, vai semear, algumas caíram aqui, outras caíram ali, outras vão favorecer. Então tu não tem que estar preocupado, é claro que você está preocupado com o resultado, mas a consciência, o equilíbrio é o seguinte, pais fizeram tudo o que tinha que fazer, e ninguém dá o que não tem, cada um tem o seu limite. Eu fiz, estou com a consciência tranquila, não vou deixar de sentir se o resultado não for legal, mas eu também não posso me culpar dessa maneira, porque tem um equilíbrio. Vai ter uma hora, tanto quem tem mais de um filho, você dá a mesma educação. Mesma educação no sentido, é claro, cada um tem um jeitinho, porque cada um é indivíduo. Mas assim, o mesmo carinho ali. Você se esforçou da mesma maneira. Meu amigo, se não deu certo, também não vai ficar se martirizando.
Agora, o que a gente tem que fazer? Ter a certeza que deu o melhor que a gente pôde, que fez o melhor. E o melhor dá trabalho. Esse é o problema que muita gente está abrindo mão. Está terceirizando a educação dos seus filhos. Não a educação de banco escolar, mas a educação moral. Está abrindo mão de colaborar com o crescimento dessas almas que são colocadas sob a nossa responsabilidade. Bom, o convite que a doutrina espírita faz é isso. Ó. Recebemos as sementes, vamos plantar, cuidar e torcer para que dê bons frutos. Torcer nessa medida, torcer faz parte, mas não é só ficar torcendo, é fazer a parte que nos cabe na criação, que é ajudar exatamente nisso. Para quê? Para que essas almas deem frutos. E mais do que isso, a preocupação também em nós sermos árvores que dê frutos, cada um dentro da sua condição, porque às vezes a gente fica muito preocupado em achar que a gente só vai produzir fruto com grandes obras, com coisas materiais. Não, quem tem, faz, quem pode, faz, mas a gente tem que cuidar de fazer a nossa parte e dar os frutos no nosso comportamento, no que a gente pode fazer pelo outro, na maneira da convivência e da ajuda que a gente pode dar. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos ter um entendimento cada vez melhor disso, porque nós vamos precisar muito, porque nós estamos remando contra a maré. Nisso aí, cada vez mais a gente vai encontrar dificuldade, do jeito que as coisas estão indo, de manter firme o nosso posicionamento em termos de educação moral. Isso, pelo menos, é o que a gente está vendo por aí, mas a gente tem força suficiente com os amigos espirituais, confiar em Deus, confiar em Jesus, que é o responsável pelo nosso planeta. Muito obrigado, Paulo. Que tenhamos força para fazer tudo isso. Nós vamos passar então agora para a segunda fase da nossa reunião, que é o momento dos passes. E para tanto eu peço que os médios se posicionem, por favor. Elevemos então o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, aos espíritos amigos, o trabalho de cura desta casa na noite de hoje, aos guias de cada médium possam se aproximar, trazendo os fluidos mais benéficos para todos nós que aqui estamos. Muito obrigado, Jesus, que assim seja. O Espírito de verdade nos diz: homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Esse facho é o Espiritismo, que veio quase 2000 anos depois de Jesus para ensinar todas as coisas e lembrar de tudo que o Mestre nos disse. Portanto, a doutrina espírita torna os ensinos de Jesus mais claros e mais fáceis de serem compreendidos pela razão. Nos adverte o Espírito de verdade que somente a inteligência não é suficiente para levar o homem ao seu sublime destino, que é a perfeição e a felicidade. Assim, é necessário também o desenvolvimento da sensibilidade, dos valores espirituais, que levam o homem a ser moral em relação a Deus, a si próprio e aos outros. Hoje, apesar do grande avanço da ciência e da tecnologia, que são frutos da inteligência humana,
O homem continua com seus problemas existenciais, dominados pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade e pelo poder, comprovando que falta algo além da inteligência para que o homem respeite e ame o seu próximo. O que falta é exatamente o desenvolvimento do nosso lado moral. Porque somente o amor nos mostrará como fazer o bom uso da nossa inteligência, de forma a não causar outros males e visando sempre o bem de todos. Por isso o Espírito de verdade nos fala: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que, do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vencedores da impiedade. Na segunda mensagem, o Espírito de verdade nos diz para elevarmos a nossa resignação ao nível de nossas provas. E o que significa isso? Lembremos que resignação quer dizer dar um novo significado ao que se vive. Então, nós podemos sempre, diante de um infortúnio, dar um novo significado a esse acontecimento. Ter um novo olhar, um novo ponto de vista, um verdadeiro entendimento daquilo que está acontecendo. E é isso que Jesus nos ensinou. A doutrina espírita, portanto, nos relembra esse ensinamento de Jesus, nos mostrando que a resignação é uma atitude ativa e dinâmica, no sentido de procurar a melhoria em tudo e não a acomodação diante de uma situação. Todos os obstáculos da vida terrena que a vida terrena proporciona são para serem superados por meio da inteligência e da razão, mas sempre guiada pelas leis divinas e com confiança em Deus, acima de tudo. Na terceira mensagem, o Espírito de verdade começa dizendo: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Estamos agradecidos, querido Jesus, amado Mestre, por estar conosco nesta noite. Agradecemos a coluna de espíritos que sustenta o SEAP, a nossa casa de amor. Sinceramente agradecido a todos vocês pelo trabalho desempenhado, por todos os fluidos trazidos nesta noite para todos nós. Que possamos sempre, Senhor, melhorar nosso moral, ajudar sempre o próximo, crescer espiritualmente, assim como nos ensinaste. Que toda a espiritualidade possa continuar conosco, até os nossos lares, trazendo essa paz que encontramos nesse momento. Obrigado, seu altivo Panfiro, em seu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, trabalhadora, em nome de Jesus, mas sobretudo em nome do nosso querido Deus, pedimos a permissão para término de nossa reunião. Que assim seja.
Graças a Deus.